O Atlético Mineiro atravessa um dos momentos mais delicados da temporada 2025, marcado por uma crise profunda no setor ofensivo e uma sequência de resultados negativos que colocam em xeque a permanência do técnico Jorge Sampaoli no comando da equipe. Com uma troca recente de treinador e 5 jogos consecutivos sem vitórias, o Galo acumula apenas 25 pontos no Campeonato Brasileiro Série A, ocupando a 13ª posição após o empate em 1-1 com o Santos no último domingo, dia 14, na Arena MRV. O que mais chama a atenção, no entanto, é a seca impressionante dos atacantes do time, que não balançam as redes há mais de 700 minutos, revelando sérias dificuldades na finalização e justificando boa parte dos problemas recentes do clube. Desde a vitória por 2-1 sobre o Godoy Cruz em 14 de agosto, quando Hulk e Pomascuelo marcaram os últimos gols de atacantes alvinegros, o Atlético disputou 7 jogos sem que nenhum de seus homens de frente conseguisse furar o bloqueio adversário. Isso totaliza exatamente 714 minutos sem gols nessa posição, um período que expõe a ineficiência crônica do setor. Nesse intervalo, o Galo só conseguiu anotar 3 gols no total, todos vindos de outros jogadores. Um do lateral direito Natanael, outro do meia Gustavo Scarpa e o mais recente, de Igor Gomes, que quebrou uma sequência de 4 partidas sem marcar nenhum gol para o time, justamente no empate com o Santos. Apesar de ser o setor com mais opções no elenco, com nada menos que 10 atacantes à disposição, apenas 6 deles entraram em campo durante essa fase de estiagem. Os titulares absolutos Hulk e Coelho, que acumularam mais minutos, e os revezados Rony, Júnior Santos, Dudu e Biel, que alternaram entre o time inicial e o banco de reservas. Jogadores como João Marcelo, Isaac, Cadu e o lesionado Caio Maia nem foram acionados. Essa seca se estende ainda mais quando analisada desde o fim da Copa do Mundo de Clubes, quando o futebol brasileiro retomou suas atividades. Em 17 partidas disputadas nesse período, apenas Hulk, com 5 gols, e Coelho, com 2, contribuíram entre os atacantes, totalizando 7 tentos isolados que não foram suficientes para impulsionar o time. Dudu e Biel, por exemplo, ainda não celebraram um gol sequer com a camisa atleticana, o que aumenta a pressão sobre as contratações mais badaladas da temporada. Rony, considerado titular absoluto, não marca desde 1º de junho, em um jogo contra o Ceará, enquanto Júnior Santos, reserva que não conseguiu se firmar, vive uma abstinência ainda mais longa, sem gols desde 12 de junho, diante do Internacional. Essa falta de produção ofensiva tem sido um dos pilares da instabilidade do Galo, que agora foca no Brasileirão e na Copa Sul-Americana para tentar reverter o quadro, mas com um ataque que parece travado em uma crise coletiva. Caso de importunação sexual choca e mobiliza polícia e clube. Filha de Everson é alvo de ofensas no estacionamento da Arena MRV. Enquanto o time lida com problemas em campo, fora das 4 linhas, um episódio lamentável abalou o vestiário do Atlético Mineiro e gerou repercussão nacional. Na tarde de segunda-feira, 15 de setembro, a Polícia Civil de Minas Gerais ouviu a representante legal da filha do goleiro, Everson, de 13 anos, que foi vítima de importunação sexual verbal no estacionamento da Arena MRV, logo após o empate com o Santos. A Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, DEPCA, instaurou inquérito para investigar o caso, com depoimentos de testemunhas que presenciaram a situação. O Atlético encaminhou imagens das câmeras de segurança do local tanto para a Delegacia de Eventos quanto para a DEPCA, visando identificar os torcedores envolvidos. O incidente ocorreu em uma área privada do estacionamento dos atletas, sem acesso direto da torcida, mas separada por uma divisória com furos que permitem visualização mútua. Não houve contato físico com a família, mas Everson e sua esposa, Rafaela Vieira, relataram ter ouvido ofensas explícitas sobre o corpo e a aparência da menina, proferidas por torcedores do outro lado do portão. A filha desceu do carro para alertar o pai sobre os xingamentos e pediu que ele solicitasse aos seguranças para intervir. Ao retornar para o carro, esses homens começaram a falar sobre ela. O corpo e a aparência foram o tema principal. Não queremos fazer reboliço, mas, de novo, venho trazer esse assunto. Não é fácil ser família, e as pessoas fazem questão de tentar dificultar cada vez mais, desabafou Rafaela em postagem nas redes sociais, ainda no domingo, detalhando o ocorrido. Ela concluiu enfatizando a intenção de recorrer à lei. Vou cumprir tudo o que falei a esses torcedores no momento, cada palavra. Espero que entendam que não gostaríamos de ser os chatos da vez, porque a fase não é boa, mas não há outra saída a não ser elucidar a situação e recorrer à lei. Um beijinho e obrigada pelo apoio que recebemos até agora. O clube emitiu nota oficial em apoio ao goleiro, afirmando que, além da responsabilização criminal, adotará medidas administrativas rigorosas contra os infratores identificados.
O episódio, que aconteceu em um espaço monitorado por câmeras, reforça debate sobre segurança e o tratamento dispensado a famílias de jogadores em estádios brasileiros, especialmente em um contexto de fase ruim do time, onde a torcida pode estar mais frustrada e Everson, um dos pilares do Galo, agora lida não só com a pressão esportiva, mas com um trauma pessoal que pode impactar o grupo. Eliminação traumática na Copa do Brasil. Galo cai por 2-0 para o Cruzeiro no Mineirão e é despedido com um agregado de 4-0 para a Raposa. A semana do Atlético Mineiro foi marcada por mais um golpe duro fora de campo, mas nada comparável à eliminação precoce na Copa do Brasil, que veio em forma de revanche amarga contra o maior rival. Na quinta, 11 de setembro, o Galo foi derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão por 2-0 pelas quartas de final da competição, com gols de Caio Jorge selando o placar da partida de volta. No agregado das duas mãos, o placar foi de 4-0 para a Raposa, confirmando a saída precoce do time mineiro do torneio e intensificando as críticas à diretoria e ao técnico Sampaoli. O jogo de ida já havia sido perdido, e a incapacidade de reverter o resultado no clássico expôs fragilidades defensivas e ofensivas, com o Atlético dominado em casa do rival e sem capacidade de reação. Essa derrota não só encerrou a participação do Galo na Copa do Brasil, mas também reacendeu a rivalidade mineira de forma dolorosa, com o Cruzeiro avançando às semifinais e o Atlético agora dependendo exclusivamente do Brasileirão e da Sul-Americana para salvar a temporada. A pressão sobre Sampaoli aumenta, com torcedores questionando a estratégia e pedindo reforços urgentes, especialmente no ataque, onde a seca de gols tem sido um calcanhar de Aquiles. O foco agora vira para os próximos desafios, mas o trauma da eliminação deve demorar a ser superado. Protocolo de concussão da CBF em destaque após susto com o goleiro do Santos em jogo contra o Galo. O empate com o Santos no domingo também ficou marcado por um incidente grave envolvendo o goleiro santista, Gabriel Brazão, cria do Cruzeiro e peça fundamental do Peixe, que deixou a Arena MRV de ambulância após sofrer uma pancada na cabeça. Aos 3 minutos do segundo tempo, em uma dividida com o meia Igor Gomes do Atlético, Brazão levou uma joelhada e desmaiou em campo, apresentando um galo evidente na testa. Apesar de tentar retornar à partida, tonturas o obrigaram a sair aos 19 minutos, com a ambulância sendo acionada rapidamente. As imagens da transmissão capturaram o momento do choque, destacando a gravidade do lance e a resposta imediata da equipe médica. O caso reacende discussões sobre o protocolo de concussão da CBF, implementado para lidar com traumas crânioencefálicos como esse, que podem causar sintomas como dor de cabeça, tonteiras, dificuldade de concentração, sensibilidade a barulhos, insônia e alterações visuais, geralmente resolvidos em dias ou semanas. Após o impacto na cabeça, é essencial avaliar o nível de consciência da vítima com perguntas básicas como nome, idade, data atual e local do evento, e comandos simples para verificar movimentos de olhos, braços e pernas. No caso de Brazão, o protocolo foi seguido à risca, com atendimento imediato e remoção para avaliação médica, evitando riscos maiores. Igor Gomes, envolvido no lance, não foi punido, mas o episódio serve como alerta para a intensidade dos duelos no Brasileirão e a importância de medidas preventivas em um esporte de contato físico. Retorno de zagueiro impulsionam preparação do Galo para desafio na altitude contra o Bolívar na Sul-Americana. Em meio à turbulência, o Atlético Mineiro ganha um alento para a Copa Sul-Americana, o retorno de um zagueiro importante na lista de relacionados para o jogo de ida das quartas de final contra o Bolívar, marcado para esta quarta, 17 de setembro, às 19 horas de Brasília, na Bolívia. A delegação do Galo treinou em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, antes de seguir para a capital boliviana no dia do jogo, uma estratégia para minimizar os efeitos da altitude, que costuma ser um fator decisivo em partidas nessa região. O retorno do defensor fortalece o setor defensivo, que tem sofrido com lesões e falhas recentes, e pode ser crucial para o time buscar uma vantagem no confronto de ida. O jogo representa uma oportunidade de redenção para o Atlético Mineiro, que precisa de resultados positivos para se aproximar do G6 do Brasileirão e avançar na competição continental. Com Sampaoli apostando em uma escalação cautelosa para lidar com oxigênio rarefeito, o foco é em uma vitória fora de casa que possa injetar confiança no elenco. A lista de relacionados foi divulgada logo após o empate com o Santos, e o retorno do zagueiro é visto como um reforço moral em um momento de pressão. Rumores de reforço argentino agitam o mercado. Santino Undino Valência, do Godoy Cruz, surge como possível novo ponta no elenco do Galo. Por fim, em um cenário de crise ofensiva que pede mudanças urgentes, o nome de Santino Undino Valência começa a ganhar força nos corredores do Atlético Mineiro como uma possível contratação para reforçar o ataque em 2025. O futebolista profissional argentino, de 23 anos, atua como ponta no Godoy Cruz, da primeira divisão argentina,
e tem sido monitorado pela diretoria alvinegra como uma opção acessível e promissora para injetar velocidade e criatividade no setor, que mais sofre no momento. Nascido em 15 de maio de 1992 em Buenos Aires, Andino tem 1,75 m de altura. É destro e possui uma valorização de mercado de cerca de 2 milhões de euros, segundo dados recentes do mercado. Antes disso, teve uma breve passagem emprestado pelo Central Córdoba em 2022, onde jogou 15 jogos e contribuiu com 2 gols, ajudando o time a se manter na elite argentina. No Godoy Cruz, Andino integrou elencos que brigaram por posições intermediárias na Liga Nacional, mas sem títulos expressivos no currículo. O clube não conquistou taças recentes, focando em consolidação na primeira divisão. Internacionalmente, ele ainda não foi convocado para a seleção argentina principal, embora tenha experiência nas categorias de base, com participações em torneios sub-20 que chamaram a atenção de olheiros europeus e sul-americanos. O interesse do Galo por Andino não é aleatório. Com a seca de gols dos atacantes atuais e a necessidade de renovação, o argentino poderia ser uma adição barata e imediata, especialmente após o time enfrentar o Godoy Cruz